Você já se perguntou como o tio Patinhas ficou rico? Será que ele nasceu rico? Foi sorte? Ou a gente tem alguma lição para aprender com ele para aplicar em nossos negócios? E hoje eu vou explicar para vocês 3 estratégias que o tio Patinhas utilizou e a gente pode replicar em nossos negócios. Vamos lá? Essas dicas servem para qualquer empreendedor, seja quem está começando agora ou que já tem um negócio em andamento. Essas dicas vão ser bem importantes e úteis para vocês. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o tio Patinhas não ficou rico da noite pro dia. Ele começou vendendo limonada e depois virou garimpeiro. E é aí que ele foi crescendo. E o que isso pode ensinar pra gente? Bom, que primeiro você precisa ter um plano. E seguir com esse plano, que é o mais importante. Mesmo que os resultados demorem, é preciso disciplina. Caso você queira começar a traçar um plano, uma dica rápida: pegue um caderno agora e responda: onde você quer estar com o seu negócio em 1 ano? E em 5. E mostrando um pouco da história dele. Quem não conhece, ele nasceu numa cidade simples chamada Glasgow. Ele era filho de patinhos pobres, né? Ele nunca foi rico, mas ele tinha a vontade de crescer. Então ele partiu, basicamente, em resumo, para Klondike para poder minerar. Era uma onda de mineradores, inclusive uma história real que aconteceu. As pessoas iam para Klondike para minerar e daí que veio a inspiração. E ele foi para lá, jovem, cheio de esperança. E ele encontrou, depois das suas minerações normais, né, ele encontrou um mamute preso numa entrada de uma caverna. E esse mamute não saía, ele estava bem preso ali, ninguém conseguia tirar. E com muito esforço, ele conseguiu reunir um trenó e puxou esse mamute para fora. E atrás desse mamute tinha uma grande pepita de ouro, vamos chamar assim, um grande pedaço de ouro em formato de ovo de pato, pela história, né? E esse ovo de pato ele era muito valioso, que fez com que ele ficasse praticamente rico naquele instante. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa parte, dessa história dele, do início? É que ele resolveu um problema que ninguém resolvia, começando por aí. O mamute estava ali, ninguém conseguia tirar. Ele perdeu um pouco do tempo dele, pensando como ele poderia tirar, fez esforço. E até que teve uma ideia, não tão 100% brilhante, mas uma ideia simples que foi funcional. E muitas vezes, no seu empreendimento, você não precisa inventar a roda, inventar os novos smartphones. Então, o que você precisa fazer é solucionar um problema, basicamente. Se você soluciona um problema, vai ter alguém que vai pagar. E aí, nessa história dele, a gente pode ver que esse ovo de pato ele representa a riqueza que você ganha resolvendo o problema das pessoas. Então, uma boa forma de você ganhar dinheiro, sem muito investimento, é prestando serviços. Como assim? Serviços que gerem soluções. Por exemplo, eu sou um pedreiro, por exemplo. Eu construo casas, reformo casas. Isso é uma solução. Nem todo mundo faz isso, nem todo mundo tem tempo para fazer isso, ou habilidade. Então, é uma boa forma de você resolver problemas das pessoas. Mas o ponto aqui está no seguinte: muitas pessoas talvez façam esse trabalho. E no seu ramo também. No ramo de personalizados, por exemplo, no ramo de serviços, consultoria, muitas pessoas fazem. O que você vai fazer de diferente para se diferenciar da concorrência e conquistar o seu cliente? Como que você vai alcançar a sua riqueza? Como você vai atingir o seu ovo de ouro que está atrás desse mamute? Essa é a questão. E é uma pergunta difícil, mas se a gente pensar um pouco, todo mundo tem algo para oferecer, todo mundo tem uma habilidade que, se focar nela, vai dar muito mais certo do que ficar tentando atirar para muitos lados diferentes. Então, o segredo aqui, pelo que eu entendo e me inspiro na história dele, usa a sua habilidade, usa a sua vontade de crescer, focado numa habilidade que você tenha. Mesmo que não seja a melhor coisa ou carreira que você quer agora, mas foca. Foca no seu objetivo, lá na frente. E aí você vai atingir essa riqueza. Mas de que adianta você atingir um resultado legal, uma riqueza, se você não tem o controle do que você tem? E a gente pode ver que o tio Patinhas ele é rigoroso com o dinheiro dele. Algumas pessoas falam que ele é sovina, que ele é mão de vaca, mas na verdade ele só é rigoroso para cuidar do que ele tem. Então, o segundo segredo dele
seria o controle financeiro rigoroso. O cofre não mente. Você sabe que uma das maiores manias dele é controlar até o último centavo. Então ele sabe exatamente quanto tem, quanto entra e quanto sai. E você no seu negócio, você sabe? Ele é meio pão duro? Talvez, para alguns. Mas não precisa ser sorvina para ser estratégico com dinheiro. Principalmente se você tem uma empresa e tem um controle financeiro. Você só não pode misturar, né, o controle financeiro, o seu dinheiro da sua empresa com o delivery do fim de semana. Uma dica prática que eu uso bastante, tanto na parte pessoal quanto de negócios, é fazer uma planilha simples. Você pode fazer com Excel, com Google Sheets. Tem aplicativos como o Nibo, por exemplo, Granatum, e até o bom e velho Excel mesmo, que nem eu falei, para controlar as entradas e saídas do seu negócio. E lembre, o que não é medido não é gerenciado. E beleza, depois que ele atingiu essa riqueza, ele controlou essa riqueza, ele multiplicou, ele investiu em negócios, ele foi banqueiro e tudo mais. Como que isso funcionou para ele depois disso, depois de atingir? Acaba por aí? Não. O Tio Patinhas hoje é uma marca, ele é um sinônimo de riqueza, igual muitos investidores, muitos empresários que a gente vê por aí. Só de ver o nome dele a gente já sabe que ele é sinônimo de riqueza, né? Então, o que ele fez, meio que sem querer, querendo, foi criar uma marca, criar um valor. O valor é mais que um nome bonito, né? Uma marca é mais que um nome bonito. Então, por exemplo, a gente tem várias marcas, por exemplo, as que eu vou mostrar agora. São marcas conhecidas. Todo mundo só de ver o logo ou até mesmo o nome já sabe do que se trata. E o nome Tio Patinhas ele virou sim um sinônimo de riqueza. E isso é o poder da marca. No mundo real, na nossa realidade, se você quer crescer de verdade, você precisa criar valor. Isso significa ter uma marca registrada, por exemplo, um site bem feito, e uma imagem que transmita confiança. Principalmente hoje em dia em que tudo é digital. Tem uma coisa que chama branding, um serviço que é muito útil na parte do marketing, e o raciocínio é mais ou menos o seguinte: pensa no que sua marca comunica. Você transmite seriedade, solução, cuidado? A sua comunicação tem que andar lado a lado com o serviço que você presta. Afinal, você é o maior responsável pela sua marca. Então, como a gente pode ver, ele não é rico só porque ele nada em dinheiro, tampouco porque ele nasceu assim. Ele teve visão, ele teve controle, estratégia, e isso você também pode ter, mesmo começando pequeno, principalmente começando do zero. Então, se você quer uma ajuda para organizar seu negócio, estruturar sua marca, ou até mesmo entender como começar do zero, deixa um comentário aqui, ou acesse o link na descrição. E lembra que a gente não precisa dormir em cima do dinheiro para ser igual ele, né? Mas saber para onde seu dinheiro está indo, isso sim é essencial. E com uma boa gestão financeira, gestão de marca, proteção de marca, você consegue garantir isso para o seu negócio. Então, se você não tem uma marca registrada, uma marca protegida, é importante que você conheça empresas de confiança registradas no INPI, empresas que saibam como fazer uma boa gestão do seu negócio. E eu recomendo a Sunrise Ruby Company, é uma empresa que faz todos esses tipos de serviço de forma excelente, ela é transparente, fora que ela atende em todo o Brasil e pode ajudar você com o seu problema. Bom, se você gostou desse conteúdo, se inscreva, curte, compartilhe se quiser, isso ajuda demais. É isso, é uma dica rápida de negócio, utilizando de patinhas aí que eu gosto bastante, me inspiro bastante. E caso vocês gostem desse estilo, eu posso voltar com mais histórias, a história dele é grande, ele tem várias conquistas e dá pra tirar vários ensinamentos das historinhas dele, dos quadrinhos dele. Um abraço pessoal e bons negócios!